Boa tarde, boa tarde. Estou aqui hoje para a nossa quarta live dessa nossa sequência aí de 21 lives, onde eu vou te trazer muitas dicas, muitas ferramentas para alta performance, para que você performe mais na vida pessoal, na vida profissional. Normalmente as lives elas sempre acontecem às 12h12. Hoje, excepcionalmente, está no horário das 16 horas. Então, se você está chegando aqui a primeira vez, eu já te convido acompanhar as lives, já essa é a quarta live. Oi, Paula, tudo bom, amiga? Essa é a quarta live. As outras 3 lives, elas estão lá no meu canal do YouTube. Então vai lá, assiste lá as outras 3 lives. Sempre são lives de 20 a 30 minutos, não mais do que isso. Eu sempre quero ser bem objetivo, eu quero trazer aqui um conteúdo bem objetivo para aumentar a tua performance, tanto na tua vida pessoal como na tua vida profissional, tá bom? Então hoje, o tema da live de hoje é sobre objetivo. Talvez você já tenha ouvido falar aí várias vezes sobre objetivo, mas eu te garanto que eu vou te trazer uma outra perspectiva sobre a realização de objetivos. Oi, Giliardi, tudo bom, amigo? Que bom você estar por aqui. Então vamos lá, então fica aí, já convida, chama as pessoas, manda o aviãozinho, chama o maior número de gente aí, aproveitar esse sabadão, certeza, um sabadão aí que as pessoas costumam ficar em casa. Hoje tem Método CIS, mais tarde estarei de novo aí no Método CIS. Ontem fiquei até o final, agora durante o dia estou resolvendo algumas coisas e final aí do dia iremos para essa missão que é o Método CIS aqui em Porto Alegre, tá bom? Então seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda e vamos lá, tá? Vamos falar um pouco sobre sonhos, sobre objetivos, tá? O objetivo da vida é uma vida com objetivos, tá? Essa primeira coisa que eu quero te falar é isso. Você ter uma vida sem objetivos, você ter uma vida sem metas, é você viver à deriva. É como você tá num bote aí no meio do oceano, sendo levado pela maré. Então, nós precisamos construir e traçar objetivos muito claros, tá certo? Para que nós possamos realizar coisas grandiosas na nossa vida. E eu sei que você já deve ter traçado objetivos, talvez tenha alcançado alguns, talvez não tenha alcançado, talvez tenha se frustrado, talvez você seja uma pessoa de realização, talvez você seja uma pessoa que conquista grandes metas e grandes objetivos. Mas como eu te falei, eu quero trazer aqui uma nova perspectiva em relação à realização de metas, tá bom? Então, papel e caneta na mão, porque com certeza, no que eu vou te falar aqui, talvez você nunca tenha ouvido, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de nós entrarmos mais a fundo na questão dos objetivos, eu quero te trazer 3 passos para que você tenha mais performance na tua vida, tá bom? Então já anota aí 3 simples passos para que você tenha mais performance na tua vida. Primeiro passo é você ter uma direção clara para onde você está andando. Então você precisa de um sonho, você precisa de uma direção, você precisa saber para onde você está indo e qual é esse caminho. Então o primeiro passo é esse. Segundo passo, você precisa de uma bússola. Ou seja, você precisa estar alinhado aos teus valores. Você está caminhando na direção certa ou você está caminhando na direção errada? Então não adianta nada eu saber que eu quero chegar em determinado lugar e esse determinado lugar ser algo que eu vou me perder, que a minha vida vai acabar. Então eu tenho que saber se esse caminho, se essa direção, ela está alinhada à minha bússola. Se para onde eu quero ir é exatamente para onde a minha bússola está apontando. E a minha bússola, ela significa os meus valores. Então eu tenho que ter a visão, eu tenho que ter o sonho e no segundo momento eu tenho que ter clareza dos meus valores. E terceiro ponto é o quê? São marcos que eu possa visitar ao longo do caminho até chegar no meu destino, tá? São metas menores, objetivos menores que eu vou conquistando ao longo do caminho até chegar na minha grande realização, no meu grande sonho, no meu grande objetivo, tá? Então eu vou construindo marcos, eu preciso ter marcos para que eu possa ali me recarregar, para que eu possa celebrar, para que eu possa descansar e logo logo eu vou aprofundar mais nisso, tá bom? Então são 3 pontos aí para que nós possamos começar e você já ir alavancando a tua performance através disso. Então uma direção clara, você precisa de um sonho, você precisa estar
alinhado aos teus valores. E terceiro, você precisa ter marcos, submetas, objetivos menores para que você possa ir celebrando ao longo do caminho, tá bom? Outro ponto muito importante, quanto mais eu persigo meus objetivos, guiado por meus valores, mais milagres acontecem. De novo, quanto mais eu persigo os meus objetivos, guiado pelos meus valores, mais milagres acontecem. Então, se eu tenho objetivos muito grandes, se eu tenho grandes realizações, grandes metas, e eu estou alinhado aos meus valores, eu vou caminhando nessa jornada de uma forma em que as coisas elas não vão desandar, eu não vou sofrer durante essa jornada. As coisas vão acontecendo naturalmente ao longo dessa jornada. E como se fala, essa jornada ela tem que ser tão prazerosa quanto o destino. Não adianta eu simplesmente querer algo muito e chegar lá, olhar para trás e dizer, poxa, cadê minha família, cadê minha saúde, cadê tudo que eu tinha, cadê meus filhos? E eu não tenho mais nada aqui. Então eu tenho que olhar com muita clareza para isso. E aí eu te pergunto, será que você sabe de fato quais são os teus valores? Será que você tem clareza e consciência do que é mais importante para ti? Porque o que é valor? Não vou demandar muito tempo. Isso aqui tem pessoas aqui que são coaches, que talvez até já foram meus alunos e alunas, e nós falamos muito disso lá no Formação em Coaching. Então, valor nada mais é do que algo que seja muito importante para ti. Aquilo que tu jamais abriria mão. Tá? Talvez família seja um valor, talvez saúde, talvez dinheiro, talvez carreira, trabalho, casamento, honestidade, eu não sei. Os valores, eles são únicos. Então, cada pessoa tem os seus valores. Eu não posso te dizer o que fazer ou qual caminho seguir. Por quê? Porque os meus valores não necessariamente são iguais aos teus. A única coisa que eu posso fazer é te perguntar os teus valores, te perguntar os teus objetivos e alinhar uma coisa à outra, tá bom? Então, você precisa ter clareza antes de realizar qualquer coisa, se você sabe quais são os teus valores. Eu daqui a pouco segura essa informação, que daqui a pouco eu vou te dar 7 passos para você realizar os teus objetivos, e aí, novamente, nós vamos entrar nesse assunto, tá? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que você faria se tivesse a certeza de que não fracassaria? Você tem algo a realizar, você tem uma meta, tem um objetivo a realizar. O que você faria se tivesse a certeza de que você não falharia? Pare e pensa agora. Pensa aí contigo. O que você faria se você tivesse hoje a certeza de que não falharia? Se você parou para pensar e começou a imaginar possibilidades, né, de assim, puxa, se eu tentasse aquela minha meta de empreender, de abrir o meu negócio, de migrar de carreira, ou de comprar o meu carro, comprar minha casa, ou fazer aquela minha viagem, não importa. Se você começou a pensar nisso, se você começou a imaginar isso, você está usando algo fundamental para as grandes realizações, que é o quê? É você sonhar acordado. Mas como assim sonhar acordado, PK? Sonhar acordado é você acessar o reino da tua criatividade. As pessoas de grande realização, elas sempre sonharam acordadas. Elas sempre acessaram a mente criativa delas pensando o como ela faria alguma coisa. Então, as pessoas que você conhece como sendo pessoas que entraram para a história porque realizaram grandes feitos, elas tinham esse poder, elas tinham essa capacidade de acessar a sua mente criativa. Então, no momento em que você fez isso, quando eu te fiz a pergunta do que você faria se tivesse a certeza de que não falharia, na hora que você parou para pensar, você acessou esse reino da criatividade. Então, gente, toda grande realização se inicia com uma imagem na mente de alguém. Toda grande realização. Então, Nikola Tesla, Michelangelo, Walt Disney, Einstein, todos eles, primeiramente, imaginavam as suas realizações antes de realizá-las. Eles imaginavam como aquilo aconteceria, como aquilo seria de verdade, antes de fato realizar. O próprio Walt Disney é muito conhecido isso,
uma vez, quando ele comprou os terrenos onde hoje, né, está, né, a Disney, ali na Flórida, Orlando, ele sobrevoou aquela região e mentalmente ele ia vendo onde era cada coisa. Mentalmente ele ia dizendo ali, é isso aqui, esse parque aqui. Então, tudo aquilo que nós vemos hoje já estava na mente do Walt Disney. Hoje, um grande realizador mais contemporâneo aí do nosso tempo, o Elon Musk. O Elon Musk, um dia ele imaginou um foguete que subia e descia na vertical. Porque até então se dizia o quê? Foguete não tem ré. Isso não era uma verdade que se falava isso? Foguete não tem ré. O Elon Musk foi lá e provou que tem, que foguete vai e foguete volta. Então isso um dia foi algo na mente dele. Ele disse assim, eu consigo fazer isso. Eu consigo construir um foguete que ele vai subir e vai descer e eu vou usar esse mesmo foguete N vezes, algo que era impossível antes. Então, desculpa, todo grande realizador, ele acessa essa mente criativa. Então, eu quero trazer para ti exatamente isso. Você passar a ser esse sonhador acordado. Ok, nós sonhamos quando nós estamos dormindo, sim, mas nós só realizamos quando estamos acordados. Então, você precisa acessar a tua mente criativa. Você precisa acessar esse poder que existe tanto em você como em mim, tá? Então nós temos que buscar isso. Então, gente, para que qualquer coisa aconteça no mundo real, ela primeiro precisa acontecer no mundo imaginário. Qualquer coisa precisa ser criada primeiro no mundo imaginário. Olha para qualquer coisa que está aí no teu campo de visão, qualquer coisa. Olha aí. Você pode olhar o painel do teu carro, se você está num carro, você pode olhar para a tua TV, se você está na tua sala. Enfim, olha para qualquer coisa que está aí perto de ti. Olhou? Essa coisa um dia, ela esteve apenas na mente de alguém. Essa coisa que você está vendo, esse celular, que eu estou conseguindo me conectar com você, seja lá onde você estiver, seja lá se você está aqui do meu lado, como a minha esposa está aqui na minha frente, me assistindo, ou talvez do outro lado do mundo, se você estiver me vendo aí em algum país, algum local do outro lado do planeta, esse celular, um dia, ele foi algo na mente de alguém. Ele foi imaginado na mente de alguém. Alguém uma vez parou e pensou, eu posso construir um telefone que ele não vai ficar ligado a um fio e preso a um determinado lugar. E no dia que ele pensou isso, ele começou a acessar esse poder, ele começou a acessar essa mente imaginária, e aí ele foi lá e realizou o que ele precisava realizar, tá bom? Então, gente, tudo que está à tua volta um dia foi apenas uma imaginação, tá claro? Agora, o que acontece? Qual é a grande questão? O que diferencia o Elon Musk de talvez uma pessoa que não consegue realizar? É porque quando a pessoa imagina algo, ela vem com aquela voz interna que diz que não dá, que não pode, que é impossível, que ela não consegue, que ela não merece. E aí aquela voz vem e faz com que a pessoa não haja. As crenças de capacidade, as crenças de identidade, e aí é papo para uma outra live que eu vou falar mais a fundo sobre isso. Mas na hora que eu te fiz a pergunta do que você faria se tivesse a certeza de que não erraria, na hora que você pensou nessa resposta, você acessou o teu grande poder, que é a tua mente imaginária. Você começou a pensar em possibilidades na tua mente imaginária. E é essa mente imaginária que os grandes realizadores do mundo acessam quando eles querem realizar feitos históricos. Tá claro, gente? Sim ou não? Tá caindo ficha aí para ti? Faz sentido o que eu tô te falando? Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Um outro ponto muito importante em relação a você ter um sonho, a você ter uma meta muito grande, ter um sonho muito claro, tá? Você ter um sonho muito claro te fará manter o foco na tua vida. E aí eu cito o Viktor Frankl, que talvez você já tenha ouvido falar, ou se não, eu te oriento a buscar o livro Em Busca de Sentido, né, que é o livro do Viktor Frankl,
Que de forma muito resumida, o Viktor Frankl, ele era um psicoterapeuta, psicólogo austríaco, e ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, e ele ficou 3 anos em um dos campos de concentração nazista. Toda a família dele morreu, todos os estudos dele foram destruídos, e ele ficou numa situação subhumana, assim, é muito pesada a leitura do livro. Mas eu recomendo que você leia. E o Viktor, ele desenvolveu uma vertente da psicologia chamada logoterapia. E uma das coisas que o Viktor defendia e a logoterapia defende é que quando você tem um objetivo muito claro, uma visão de futuro muito clara, isso te ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia. Isso te ajuda a enfrentar qualquer desafio que você tenha hoje. Qualquer um, por mais desafiadora que esteja a tua vida, na hora que você constrói um objetivo claro, você vai conseguir enfrentar aquilo. Por quê? Porque você vai manter o foco, você vai manter a energia. Se você não tem um objetivo muito claro, a tua energia vai se dissipar. E se a tua energia vai se dissipar, você não vai fazer nada. Você vai voltar, como eu disse no começo da live, a viver à mercê da tua vida, como um bote perdido aí no meio do oceano. Será que você não está vivendo isso hoje? Será que você não está simplesmente à mercê, desejando que o ano seja bom, desejando que as coisas aconteçam, desejando que fevereiro seja melhor do que março, ou seja melhor do que janeiro, depois vai desejar que março seja melhor do que fevereiro, e aí daqui a pouco, eu estava até hoje, mais cedo eu estava no shopping, e eu já estava vendo com a Alicia ovos de Páscoa. O carnaval nem passou, já tem ovos de Páscoa, daqui a pouco chega a Páscoa, daqui a pouco chega o meio do ano, daqui a pouco vem as luzes de Natal, e daqui a pouco a gente chega em 2024. E aí, o que você realizou nesse ano de 2023? Então, mas a minha vida está difícil, a minha situação está complicada, você não sabe o que eu estou vivendo. Se você não traçar um objetivo claro, se você não tiver uma meta clara, você não vai conseguir sair da situação que você vive hoje. E se você não faz isso, você não vai acessar a tua mente imaginária, que é o teu grande poder, como eu já falei aqui anteriormente. Então, gente, você precisa fazer isso. Porque, olha só, apenas 3% das pessoas têm essas metas escritas. Apenas 3% das pessoas, elas sabem o que de fato elas vão realizar. Elas escrevem, tá? Muitas pessoas cuidam mais da lista de compras do mercado do que da lista de metas e objetivos. Talvez você tenha muito mais cuidado em elaborar a tua lista de compras lá do mercado do que você elaborar exatamente o que tu vai realizar em 2023. Não faça parte desses 97%. As pessoas, elas não realizam, elas não têm sucesso por acaso. O sucesso, ele não é sorte. O sucesso, ele não é acaso. O sucesso é um processo. O sucesso é um passo a passo. Talvez você não concorde, talvez você diga que é bobagem, talvez você ache que não precisa disso. Tá tudo certo. Eu aprendi que cada um tem a vida que merece. Seja por ação ou por omissão, eu sou responsável pelos meus resultados ou meus sucessos. Tá? Então, se eu não quero fazer isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou viver a vida do jeito que tá. E aí você vai se questionar se a tua vida ela tá do jeito que tu sonhou ou se a tua vida hoje é uma vida com grandes desafios. Como é que você se avalia? O que você tem hoje de resultado? Você acredita que é o que tu merece? Você acredita que é o teu máximo? Que você não precisa de mais resultado do que isso? Aí você vai ter que responder essa pergunta, tá bom? Porque não planejar é planejar o fracasso. De novo, não planejar é planejar o fracasso. Por mais que fracasso não exista, e eu até falei isso na minha live passada, na live de ontem, por mais que eu diga que fracasso é muito mais uma perspectiva de como eu enfrento aquilo que me acontece, mas se repetidamente eu não consigo ter sucesso, pode ser que uma hora eu pare, pode ser que uma hora eu desista. E se eu parar, e se eu desistir, aí sim eu posso dizer que eu fracassei naquele objetivo. Porque se eu não estou fazendo mais nada, se eu não estou buscando mais nada, então quer dizer que eu desisti e que talvez eu tenha fracassado em buscar aquilo ali, tá bom? Ok, gente? Sim ou não? Fez sentido? Tá fazendo sentido aí para alguém? Se sim, me dá um feedback, tá? Só escreve aí se tá fazendo sentido o que eu tô falando.
Porque agora eu vou entrar em 7 passos para te ajudar a realizar os teus sonhos, tá bom? E eu quero que você anote o que eu vou te dizer, que com certeza você nunca ouviu. Não são 7 passos que são falados no Formação em Coaching, provavelmente não são 7 passos que tu já ouviu falar em outros momentos, seja em lives comigo ou com outras pessoas. Então, eu quero que você pegue aí e anote esses 7 passos para você realizar os teus sonhos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, primeira coisa que você tem que fazer para realizar algum grande sonho é você identificar os teus valores. Você precisa identificar aquilo que é mais importante para você. Antes de dar o primeiro passo, identifique seus valores. Talvez você nunca tenha ouvido isso, talvez você nunca tenha escutado por esse aspecto, mas o que eu te digo é, antes de traçar o objetivo, antes de traçar a meta, você precisa definir os seus valores. Pelo menos 5, tá? Pelo menos 5 valores você vai escrever num papel. E aí você vai colocar o que é importante para ti, a tua saúde, a tua família, a tua liberdade, a tua honestidade, é teu casamento, são teus filhos, são teus pais. E aí você vai colocar no papel quais são os teus valores. Até uma vez, assim, recentemente, uma pessoa, acho que foi minha aluna, viu um vídeo meu no sistema de coaching, ela me mandou uma mensagem no direct fazendo algumas perguntas, né, sobre essa questão de valores, que ela tinha questão de filhos, estava com umas oportunidades nos Estados Unidos e os filhos estavam aqui, o que deveria fazer. E eu disse, olha, eu não tenho muito o que te falar, eu não posso te dizer o que fazer ou o que não fazer. A única coisa que eu posso te falar é quais são os teus valores. Você precisa saber os teus valores. Qualquer ação tua, ela vai ser pautada pelos teus valores, tá bom? Então, o primeiro passo para você realizar os teus sonhos é escrever os teus valores. Quantos, PK? 5. Coloca 5 numa lista, faz aí uma lista, não agora, tá? Eu quero que você anote o passo a passo para você conseguir alcançar os teus objetivos. Então, coloca 5 valores para você dar o primeiro passo. Segundo passo para realizar os teus objetivos. Você vai fazer um brainstorming de sonhos. Você sabe o que é um brainstorming? É uma tempestade de ideias. Então, eu quero que você simplesmente sonhe. Sonhe. O que você queria ser quando era criança? O que você sonhou ser como adulto? Sonhe. Eu não quero que você se preocupe como vai realizar, se aquele sonho ainda faz sentido para ti ou não, se você já não quer mais aquilo. Você apenas vai sonhar. Escreve, volta a ser criança. Eu queria ser piloto de avião, eu queria ser piloto de Fórmula 1, eu queria ser caminhoneiro, não sei. Apenas sonhe. Então você vai, primeiro passo, você vai definir os teus valores e o segundo passo, você vai fazer um brainstorming de sonhos. Então você vai escrever todos os sonhos que você já teve na tua vida, seja quando você era criança, seja quando você era adolescente, seja na fase adulta. Escreve, não importa se você quer ou não quer, se sabe ou se não sabe como realizar aquilo. Apenas escreve a quantidade que você quiser de sonhos. Assim, dá, sei lá, vou marcar aqui 5 minutos no relógio e vou mandar bala escrevendo sonhos, tá bom? Escreve. Cala a franga, cala aquela vozinha aqui que te atrapalha e coloca no papel quais são esses sonhos, tá bom? E aí, terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Você tem agora os teus valores numa folha e você tem o teu brainstorming de sonhos na outra folha. E agora você vai olhando para os teus valores, olhando o que é importante de fato para ti, você vai escolher o teu maior sonho, o teu grande sonho, aquele sonho que você entende que está alinhado a esses valores e que arde o teu coração. Então você vai olhar tudo aquilo, ver o que faz sentido para ti, de todos aqueles sonhos que tu escreveu, e aí você vai definir qual é o teu maior sonho. Então, poxa, é abrir a minha empresa, é migrar de carreira, é o meu casamento, é ser pai, é ser mãe, não importa, você vai ver, baseado nos teus valores, qual é o teu maior sonho. Então, primeiro passo, escrever teus valores. Segundo passo, fazer um brainstorming de sonhos. E terceiro passo, escolher o teu maior sonho. Bom? Quarto passo para você conseguir realizar esse sonho. Você vai definir quem você será ao alcançar esse objetivo, como você vai se sentir, o que você vai ver, ouvir quando chegar lá.
Então, você vai ter a certeza de que esse sonho é algo que você de fato quer. Então você colocou lá o meu grande sonho, olhando meus valores, olhando tudo que eu coloquei, é ser pai. Tá, ok, beleza. Então eu vou escrever agora quem eu me tornarei, como eu me vejo como pai, como eu me verei lá como pai, o que eu vou escutar, o que eu vou sentir, e eu vou escrever isso. E se você quiser, você pode até fechar os olhos e se imaginar fazendo aquilo, vivendo aquilo, vendo aquilo. Então, fazer até um ensaio mental, como eu já ensinei nas lives anteriores, você pode fazer esse ensaio mental no passo 4. Para quê? Para que emocionalmente você entenda que esse sonho ele te motiva o suficiente para que você continue focado nele. Entendeu? Então não adianta racionalmente você entender algo, olhar, dizer que quer aquilo, mas emocionalmente você não está pronto, você não quer. Isso vai te gerar sentimentos ruins, vai te gerar sentimentos de medo. Então você vai escrever no papel como você vai se sentir, quem você vai se tornar, o que você vai ver, o que você vai ouvir quando chegar lá no teu sonho. E aí você vai ler e ver se isso faz ou não faz sentido para ti. Tranquilo? Então, eu falei que eu ia falar algo que você nunca tinha ouvido, tá? Sobre sonho. Então aproveita aí e vai anotando. Quinto passo para você realizar os teus sonhos. Você agora vai escrever quais são os teus impedimentos e os teus obstáculos. Quando você definir aqui, né, quem você vai ser, o que você vai ouvir, quem você vai se tornar, quando você já se vir lá no futuro, quando você já se enxergar lá no futuro, aí você agora vai voltar e vai pensar, o que de fato me impede hoje de chegar nesse ponto? Quais são meus medos, quais são minhas inseguranças, o que é que eu tenho, quais são os obstáculos, o que é que eu tenho que vencer? E você vai listar todos esses sonhos, todos esses obstáculos. Para quê? Para mitigar o acontecimento de cada um deles, para torná-lo fraco. Então, se, por exemplo, um impedimento teu é um medo de se expor, ok, eu vou trabalhar esse medo. Se um impedimento teu é porque você não tem... E aí podem ser impedimentos internos ou externos, tá, gente? Você tanto vai trazer impedimentos internos, características tuas que você entende que te atrapalham, como impedimentos externos. Ah, eu não tenho dinheiro para começar isso aqui, então eu vou lá fazer alguma coisa para conseguir esse dinheiro. Ah, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar em público, então vou procurar alguém que possa me ajudar nesse sentido. Então você vai listar todos os teus impedimentos, tudo que você conseguir imaginar de impedimento, interno ou externo, e vai começar a eliminar ou mitigar todos esses obstáculos. Tá claro? Sim ou não? E aí, o que você vai fazer agora? Você agora vai definir marcos de celebração ao longo do caminho. O teu objetivo ele não vai acontecer em uma semana. Provavelmente ele não é um objetivo que vai se realizar ali com um mês. Provavelmente você está traçando um sonho para 1 ano, 2 anos ou até mais. Então, como é que eu vou me manter motivado ao longo de toda essa jornada, ao longo de 1 ano, 2, 3 anos? Eu vou definir marcos de celebração. Eu vou definir submetas, tá? Então, o que eu vou alcançar e vou me parabenizar, eu vou celebrar e eu vou me empoderar e aumentar o meu merecimento e a minha capacidade? Então, você vai definir. É a cada 2 meses, é a cada mês, é a cada 6 meses, depende do teu objetivo e depende do que é possível realizar naquele prazo. Então, você precisa colocar esses marcos, você precisa traçar esses subobjetivos para que ao longo do tempo você vá realizando tudo isso. Tá claro? Então, passo 6, defina marcos de celebração. Por quê? Porque a celebração ela aumenta o teu merecimento e ela aumenta a tua capacidade. Quando você realiza algo, você se sente mais capaz de avançar e ao celebrar você também vai se sentir merecedor de conquistar novas metas, tá bom? E por último, você vai listar todos os seus recursos internos e externos que vão te ajudar a realizar esse sonho, esse objetivo, essa meta. Então, quais são as tuas capacidades? Você é uma pessoa corajosa, é determinada, é ousada, é disciplinada, é focada, é uma pessoa de fé? Lista essas características. Lê essas características, fortalece essas características.
Segundo ponto, quais são os recursos externos que você tem? Eu tenho dinheiro, eu tenho networking, eu tenho boas amizades, eu tenho, enfim, as locais que podem me ajudar nesse sentido, eu tenho pessoas que vão me abrir portas. Então você vai listar também esses recursos e vai começar a acionar e ativar todos esses recursos. Então é um recurso interno, você vai falar e vai reforçar esse recurso interno. É um recurso externo, você vai lá e vai ativar essa pessoa, lugar, situação que está à tua disposição, tá bom? E aí com isso você começa a realização dos teus sonhos e dos teus objetivos. Aliás, do teu grande sonho e do teu grande objetivo. Ok, gente? E aí eu te pergunto, qual é a data que você vai colocar em prática isso aqui que eu estou te ensinando? Qual é a data que você vai colocar em prática o que eu acabei de te ensinar? Você que chegou depois, essa live ela vai ficar gravada no meu YouTube, tá? E eu vou colocar o link daqui a pouco no Stories. Eu já estou terminando, estou finalizando a live. Eu vou salvar essa live, vou subir para o YouTube e aí eu vou colocar o link no meu Stories. Se você não viu as outras, essa aqui já é a quarta live, eu te convido a assistir as outras lives, tá? Te convido a assistir as outras lives. E amanhã já fica aqui o meu convite para você. A priori, se mantém o horário de 12h12, mas como amanhã eu estarei no Método CIS, pode ser que eu mude aí esse horário, tá? Pode ser que ele mude. Então, se eu mudar, eu vou avisar pela manhã essa questão do horário. Mas, a priori, deixa aí às 12h12 e amanhã pela manhã, no máximo 9 horas da manhã, eu já aviso aí para todo mundo se eu vou ou não vou mudar o horário da live de amanhã, tá certo? Mas segunda-feira, certeza às 12h12 e durante toda a semana, certeza às 12h12, tá? Então, fica aqui o meu convite para você seguir essa jornada comigo, tá bom? Serão 21 dias aí que vai culminar no meu aniversário. Meu aniversário é dia 22 de fevereiro, nós acabaremos essa maratona de live no dia 21 de fevereiro. Eu decidi me dar esse presente e te dar esse presente, trazendo aí novos conhecimentos, novas técnicas, para que você possa alavancar ainda mais os teus resultados através de uma mudança radical de performance na tua vida, tá bom? Por nada, Débora. Então vamos convidar pessoas, convidem pessoas, tá? Avisem, acionem pessoas, tá certo? Então sempre digam que nós estaremos juntos. Manda o meu perfil para as pessoas, para que elas possam me seguir e ir acompanhando também no meu perfil. O link do YouTube, encaminha aí para os seus amigos, encaminha para quem você quiser. Eu tenho certeza que isso aqui vai fazer a diferença não só para você, mas como para as pessoas à tua volta, tá certo? Então, gente, fica aqui meu abraço, fica aqui minha gratidão, parabéns por você que esteve aqui me ouvindo hoje. Um ótimo sábado, um excelente final de semana. E como eu falei, até amanhã, a priori às 12h12, mas se tiver aí alguma mudança, com certeza eu avisarei no Instagram, lá nos meus stories, tá bom? Por nada, Eduarda, um grande abraço, sucesso a todos, um abraço de 40 segundos e até amanhã.